Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da sexta temporada do nosso podcast quadrangular Paz Seja Convosco. Esse podcast que a cada semana tem trazido temas extraordinários, maravilhosos, temas verdadeiramente relevantes para a nossa vida, para a nossa família, nossa vida de fé, o nosso ministério, abençoando cada um que tem podido assistir cada episódio. E nós estamos no mês quadrangular e nós não poderíamos falar de outro tema que não seja este tema maravilhoso, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, que completa 74 anos de Brasil. E vamos falar também do impacto que a nossa igreja tem causado em todo o Brasil. E quando se fala em todo o Brasil, se fala de leste, de oeste, de sul, mas se fala também do norte do nosso país e do nordeste. E nós vamos falar agora com este casal, que são os nossos convidados hoje, que estão liderando já há alguns anos a Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio Grande do Norte. Eu quero dar boa-vinda a eles, começando com o pastor Adriano, presidente da igreja ali no estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Paz Seja Convosco, pastor Adriano. Olá, pastor Jackson, paz seja contigo. Quero cumprimentar toda a nação quadrangular que assiste, que acompanha esse podcast tão relevante, paz seja convosco, né? E para nós é um motivo de muita alegria e uma grande honra estarmos aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem feito ali também no nosso estado. Pastora, fala para nós um pouquinho como é que está a expectativa daquilo que vai poder compartilhar com cada um daqueles que estão conectados agora no nosso Paz Seja Convosco. Paz seja convosco, pastor Jackson, paz seja convosco para todos vocês que estão aí. Uma expectativa maravilhosa, porque Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, nas nossas vidas, e compartilhar é, sem sombra de dúvida, um privilégio que Deus nos deu. E a gente vai trazer muita coisa boa para todo mundo aí. Maravilha. Olha, lembrando um pouquinho, né? Eu quero incentivar você a estar ali, ó, curtindo, seguindo o Paz Seja Convosco no Instagram, no TikTok, é @Paz Seja Convosco podcast. Se você ainda não segue lá, vai agora, clique em seguir lá, porque você vai receber cortes, conteúdos relevantes, você vai continuar sendo abençoado com esse podcast, mesmo depois do encerramento aqui. Então, corre lá, acompanhe lá, tem bastidores, tem cortes, tem toda a produção, porque assim, nós estamos aqui na frente da câmera, mas tem uma equipe extraordinária que está por trás da câmera, produzindo todo esse conteúdo para abençoar a tua vida. E você também pode enviar perguntas, comentários, você pode enviar sugestões de temas para que sejam abordados em próximos episódios do nosso podcast. Pastor Adriano, nós somos uma das maiores denominações do Brasil, mas não nasceu assim. Né? Lá no dia 15 de novembro de 1951, através do pastor Harold Williams, Mary Williams, lá em São João da Boa Vista, ali divisa de São Paulo com Minas, a gente viu nascer a Igreja do Evangelho Quadrangular. E de um casal que aceitou o chamado missionário do Senhor, hoje, literalmente, como o pastor falou na sua saudação inicial, somos uma nação quadrangular. Né? Fala um pouquinho para nós, pastor, como é que o pastor vê essa história da quadrangular, o nascimento da quadrangular no Brasil, como é que cada um dos que estão nos acompanhando pode ver um pouquinho da história do Brasil, como isso impacta as nossas vidas até hoje. Então, é muito importante lembrar que a nossa igreja, ela nasce aqui em 1951 com o casal Harold Williams, né, sua esposa, e a partir desse nascimento, essa árvore, Igreja do Evangelho Quadrangular, inclusive um tempo muito bom, muito bonito de tendas, de realização de cruzadas, né? Tanto é que o nome era Cruzada Nacional de Evangelização. E é uma igreja que ela já começa ali para fazer um trabalho de grande importância no Brasil, né? E a partir dali, então, chegou em São Paulo, foi se expandindo e alcançou toda a nossa nação. Eu costumo dizer lá no estado que igrejas não se abrem apenas, igreja ela tem que nascer. Então, quando ela nasce ali numa casa,
quer seja num pequeno salão, ela não morre, né? Tudo aquilo que nasce, nasce para viver. E a nossa igreja nasceu aqui no Brasil há 74 anos e se tornou aí essa grande árvore com grandes galhos aí, alcançando todo o nosso Brasil. E é uma honra fazer parte desse ministério quadrangular. Uma das marcas, pastora, da nossa igreja é que ela foi, eu acho que a única denominação das que estão presentes em todo o mundo a ser fundada por uma mulher. E lá em 1922, né, durante uma campanha evangelística, Deus dá de maneira completa essa visão ali para a nossa fundadora, Aimee Semple McPherson. E todo o Brasil, a gente vê a força do ministério feminino dentro da Igreja Quadrangular. Como que a pastora vê a importância, né, da nossa fundadora, dessa história, e de poder servir a Deus numa igreja que realmente, não no discurso, mas na prática ali, empodera as mulheres para realizar o seu ministério? Exatamente. A Aimee, ela era uma mulher empoderada e uma mulher também cheia do poder de Deus, né? E ela empoderou a nós. Somos empoderadas através da vida dela, do chamado dela. Ela deixou um grande exemplo, ela deixou um grande legado. E eu acho muito interessante, pastor Jackson, que esse DNA que nós recebemos, que a mulher quadrangular, ela recebeu através da nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, ele está nas nossas vidas até nos dias de hoje, e não apenas na vida da mulher que está inserida no ministério, vamos dizer assim, a mulher que é uma pastora. Não. A gente observa isso na vida da mulher como um todo, né? Toda a mulher quadrangular, ela carrega consigo esse DNA. Eu estava me lembrando de um episódio que aconteceu recentemente lá na minha igreja. Uma irmã simples, ela trabalhava numa casa de família, e ela chegou para mim e disse assim: Pastoriane, eu estou com um problema com a minha patroa. Veja, ela não era uma irmã, uma pastora, uma membro da nossa igreja. Eu estou com um problema com a minha patroa. A senhora pode ir lá orar com a minha patroa? A minha patroa, ela comprou uma casa nova, até a irmã Verônica, o pessoal aí do Rio Grande do Norte, da igreja sede, todos conhecem a Verônica. E eu falei para a Verônica, eu falei assim, eu vou lá orar com a sua patroa. Pode deixar, me dá o endereço que eu vou lá. Quando eu virei as costas, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, você não vai. Ela vai, ela tem a unção para orar e repreender o mal que está naquela família. Eu imediatamente virei e fui lá nela e falei, Verônica, o Senhor falou comigo que não é para eu ir, é para você orar. E aí ela foi, essa irmã, né, revestida dessa graça que nós recebemos há muitos anos, esse derramar do Espírito que foi derramado sobre a mulher quadrangular. Ela foi lá. E aí ela chegou lá, orou, repreendeu o mal, e depois ela chegou na igreja muito feliz. Pastor, eu orei, o mal saiu, a minha patroa recebeu, ela está bem. Então, assim, eu observo, sabe, esse legado, essa graça, essa unção que nós recebemos desde o chamado da Aimee, ele sobre as nossas vidas e até hoje. E reafirmo, não apenas na mulher que tem o título pastora, ele está sobre a vida de todas as mulheres, das jovens, enfim, é grande. Glória a Deus, isso tem sido, né, uma marca verdadeiramente, né? E a gente, como homens quadrangulares, né, pastor Adriano, a gente é feliz por ter ao nosso lado mulheres quadrangulares empoderadas desse jeito. Quero aproveitar para mandar um oi para a pastora Gisele, minha esposa, que está lá ligadinha nos assistindo. E essa igreja que nasce ali, da visão de Aimee, e que chega para nós aqui através do Harold Williams, da Mary Williams, né, do Jesus, que eles evangelizaram ali no Peru e acabou vindo com eles, tem a sua representação nos 4 evangelhos. Né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele voltará.
é um evangelho completo. Pastor Adriano, como é poder viver esse evangelho? Porque eu conheço o pastor não apenas prega, o pastor vive esse evangelho. Viver esse evangelho que é completo, e ao mesmo tempo que ele é completo, ele é equilibrado, porque ele alcança todas as áreas da vida da pessoa. Como que é viver o evangelho quadrangular e ter a oportunidade de ser um embaixador, um ministrador desse evangelho completo e equilibrado? Interessante sua pergunta, pastor Jackson. Já no peitoral, né, do sacerdote vinha ali as cores quadrangular, né, no sacerdote do Antigo Testamento. E o evangelho quadrangular, como você bem disse, ele é um evangelho completo, né? Ele é um evangelho equilibrado, nem para a direita, nem muito para a esquerda, mas ele centraliza a vida do homem quadrangular, a vida da membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu acredito que a nossa vida ela tem sido potencializada por causa do norte que o Evangelho Quadrangular nos dá. Né? Você que está nos assistindo aí, e que você que faz parte da nação quadrangular, com certeza você comunga desse mesmo pensamento, de que a Igreja do Evangelho Quadrangular, como a gente aprendeu, né? Ela nasceu no coração de Deus e ela veio para o nosso coração. E quando nós olhamos para a nossa vida, tudo que nós somos, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, todo o crescimento que nós hoje podemos ter, isso passa pela Igreja do Evangelho Quadrangular, isso passa pela disciplina, pelas instruções da nossa liderança, né? Então, viver o Evangelho Quadrangular, para mim, é viver o Evangelho completo, né? Não falta nada. Jesus Cristo, ele nos salva. Jesus Cristo, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, nos dando poder para manter essa salvação e para viver debaixo dessa graça. Jesus Cristo, ele cura de todas as enfermidades emocionais, né? Físicas, e Jesus Cristo em breve voltará. O Evangelho completo. E a gente olha, né? Como é verdade isso, né? Quando a gente olha para as pessoas que Deus nos dá a graça de alcançar através desse evangelho, como é que ele trabalha todas as áreas da vida, né? A nossa primeira doutrina, pastora, é a salvação. Salvação. Fala um pouquinho para a gente, que está aqui te ouvindo, cada um que está lá na sua casa, no seu trabalho, no seu televisor, no seu computador, no seu celular, essa experiência de poder ver na vida das pessoas a mudança, a libertação que o Evangelho traz, que a salvação em Cristo Jesus traz. Fala um pouquinho dessa experiência, pastora, de ser uma porta-voz dessa salvação e de ver o impacto na vida das pessoas. É um privilégio muito grande, né, poder compartilhar esse evangelho completo, que é o evangelho da nossa igreja, que traz esses 4 ensinamentos. A principal, eu vejo assim que a principal honra de um ser humano que ele possa trazer consigo é o de anunciar Jesus como Salvador. E eu não me refiro apenas a nós enquanto pastores, enquanto pastoras, mas ao ser humano de modo geral, você poder ter essa honra de anunciar, de falar de alguém que salva, de falar de Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então você vê de repente uma pessoa que entra ali na sua igreja, ou você conheceu em um hospital, você conheceu na rua, e você poder falar de Jesus para ela, às vezes uma pessoa que estava há anos no vício, né? Há anos no vício, e de repente você anuncia a palavra da salvação para essa pessoa, e ela muda completamente a rota da sua vida, muda o destino da sua vida. Isso é muito gratificante, né? E isso tem que ser cada vez mais latente dentro de nós, né? Isso tem que ser cada vez mais forte dentro de nós, de levar essa mensagem da salvação, porque
é a coisa principal que o ser humano precisa, é de salvação. Então é grandioso. Sabe, pastoriane, que a Gisele, minha esposa, ela é minha filha na fé. Que lindo. E um dia ela falou para mim assim, pastora Adriana, ela falou: amor, eu sou tão grato por Deus ter usado você para trazer o evangelho para minha família. E ela falou, só que tem um detalhe, como eu gostaria que Jesus tivesse entrado na minha família bem antes. Por que ninguém me apresentou Jesus antes? Sim. Né? Então eu quero pegar esse gancho do que a pastora falou, e lembrando dessa frase da Gisele, e falar para você, você faz parte de uma igreja que anunciar o evangelho não é privilégio de alguns. Ele é para todos nós, é uma igreja que te treina, te alimenta e te incentiva a ser um ganhador de almas. Então não espere o momento perfeito. O momento perfeito é agora, é o hoje, é esse instante. Anuncie o evangelho. E, pastor Adriano, quando a gente anuncia esse evangelho libertador, né, que liberta a pessoa do pecado, muitas vezes essa pessoa também chega adoecida no corpo, adoecida na alma, adoecida nas emoções, adoecida na sua psique, né? E a gente crê que Jesus é, né, o médico dos médicos. E fala um pouquinho para quem está nos assistindo dessa experiência também de poder acreditar e viver essa realidade, de orar e ver as pessoas serem curadas, de levar esse evangelho da cura até as pessoas, pastor. Amém. É interessante, pastor Jackson, que a passagem da mulher, a mulher do fluxo de sangue, que nós pregamos, né, certamente os nossos, as pessoas que nos acompanham já ouviram alguém falando dessa passagem, e tem tudo a ver com cura. Mas em Malaquias capítulo 4, verso 2, há uma promessa, né, dizendo que nascerá sobre vós o sol da justiça, trazendo sob suas asas a cura, ou a vossa luz, lá a tradução do hebraico cura. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha o conhecimento dessa palavra profética, de que o verdadeiro Cristo, se a pessoa tocasse na orla do seu manto, ela seria curada, tocasse nas suas vestes. Então ela sai de casa com esse entendimento. Ao contrário, por exemplo, de uma fé mística, como muitos imaginam, a mulher pôs na cabeça que vou tocar na roupa e vou ser curada. Não, ela tinha um entendimento de que o verdadeiro Cristo, a prerrogativa era essa, que se alguém tocasse no seu manto, seria curado. Tanto é que depois todo mundo que tocava no manto de Cristo automaticamente era curado. Então, Jesus cura. Então, Jesus é o Messias prometido. Jesus é esse rei que veio para nos curar, tanto na alma, nas emoções, mas também no nosso físico. Eu, particularmente, tenho um testemunho de cura que, por causa de uma enfermidade e no momento de desespero, eu fiz um voto com Deus, né? Eu disse: Deus, se o Senhor me curar, eu vou ser o que o Senhor quiser, até um pastor, né? Então, Deus fez a parte dele, eu demorei fazer a minha, e um dia Deus me lembrou isso e disse: você lembra que eu fiz a minha parte? Agora você deve fazer a sua. Então, cura divina faz parte do evangelho quadrangular, porque o nosso rei, ele é o médico dos médicos. Pastor Jackson, e falando desse assunto ainda, né, da cura divina, o Adriano falando aqui, eu me lembrei de um episódio que me marcou muito a minha fé. Nós éramos pastores na cidade de Pompéu, Minas Gerais, antes de irmos para o Rio Grande do Norte. E o Adriano tinha um programa de rádio, e lá no programa de rádio ele sempre pedia para o pessoal pegar um copo com água, e ele consagrava aquela água, orava por cura e pedia para as pessoas. E lá na nossa cidade tinha uma mulher muito conhecida na cidade. Ela era dona de um restaurante e ela era muito, muito conhecida. E ela pegou a água e o Adriano orou. Os médicos tinham dado a ela no máximo 3 meses de vida. E o Adriano orou. E aí ela foi na igreja, ela contou o testemunho. Ela falou assim: pastor Adriano, eu vomitei um caroço que era como se fosse do tamanho assim de um limão, cheio de raízes.
E a partir daquele dia eu não senti mais nada, eu estou curada, a mulher está viva até hoje. Glória a Deus. Glória É a o Deus. nosso Deus, né? É o nosso Deus. Esse evangelho que cura, né? Amém. Como faz sentido, né, Pastor Jacques? Como faz sentido a pessoa ela chegar na igreja e ela receber uma oração por cura? Como é maravilhoso, né? E eu vejo isso também através do povo quadrangular, e eu digo, né, repito, não apenas através dos pastores, mas quantos irmãos que vão a hospitais, que vão na rua e ora, e ministra, e Jesus cura. Isso é muito forte em nós. Sabe que recentemente nós tivemos a convenção estadual lá do Mato Grosso do Sul, e a missionária Dionísia pregou lá, minha mãe, né? Uhum. E ela contou um testemunho muito interessante, porque o médico desenganou ela com o câncer, né? E mandou ela fazer um exame para saber quantas metástases tinham espalhado pelo corpo, porque eram muitas, e ela foi e fez o exame. Só que ela fez o exame, buscamos o resultado do exame e lutando em oração, pedindo a intervenção dos médicos do médico, né? E quando ela leva o exame ao médico, né? O médico, assustado, ela fala: o que foi, doutor? Ela falou: não, porque de acordo com esses seus exames aqui, você tem no máximo 5 dias de vida. Ela falou: então, doutor, deixa eu te falar, faz uns 3 meses que eu estou com esse exame na gaveta, orando, né? Então, os 5 dias já virou pelo menos 3 meses. Mandou repetir o exame e o corpo dela estava limpinho para a honra e glória do Senhor, né? Então, esse é um Jesus que a gente serve, né? Um Jesus que salva, né? Salva a nossa vida ali do inferno, leva-nos para a eternidade, nos dá, né, essa esperança da eternidade, mas também nos dá uma condição de vida na Terra, né? Curando o corpo, curando as emoções, né? Hoje dizem que a doença do século aí é a depressão. Sim. E ele cura a psique, ele cura a alma, ele cura a amargura, ele cura a depressão, né? Ele cura a síndrome do pânico, ele cura tudo isso, né? Esse é o nosso Jesus. Mas essa cura vem também, pastores, e aí eu vou deixar vocês fazerem um ping-pong aí, porque essa parte é maravilhosa demais. Essa cura também vem por quê? Porque Deus tem revestido os seus com o Espírito Santo. Amém. Né? Como é lindo também a doutrina do batismo com o Espírito Sim. Santo na nossa igreja. Eu queria que vocês compartilhassem com quem está assistindo a gente alguma experiência dentro desse revestimento, dessa ousadia de ter o Espírito Santo na vida de vocês e também de ministrar isso a outras pessoas. Uhum. Eu costumo dizer que o maior presente que Deus ele deu para o mundo foi Jesus, né? E o maior presente que Deus deu à igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós, ele é Deus, né, vivendo em nós. E esse revestimento, a gente percebe que o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura, ele teve a preocupação de nos encher. Ele teve a preocupação de vir habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele é esse que nos capacita, né? João Batista, ele falou: eu vos batizo com água, né? Mas aquele que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa promessa, ela, uma vez cumprida, pastor Jacques, na nossa vida, ela é o garantidor de que nós temos esse recurso em todo o tempo. Quando algo sair do seu controle, lembre-se que não sai do controle de Deus. E que o Espírito Santo dentro de você, assim como um GPS faz a função de corrigir a rota do motorista, o Espírito Santo ele faz essa função de corrigir sempre a rota do cristão, a rota do quadrangular, a rota da pessoa que ama a Deus, para que ela possa chegar no destino certo. Então, é muito bom viver essa vida plena, essa vida cheia do Espírito Santo, né? Só rapidinho aqui, um episódio que eu vivi também em Minas Gerais, eu abri uma igreja, a segunda igreja da cidade de Curvelo, e foi um movimento que cresceu rapidamente, e nós tínhamos ali centenas de pessoas. E eu me lembro que um dia tinha um boteco perto da igreja e o pessoal
pagou, né, deu um dinheiro para a dona lá, uma senhora que bebia muito, uma mulher, para ele ir lá no culto e bagunçar o culto, né? Então, tinha começado o louvor, eu tinha acabado de pegar a palavra, de repente, a igreja era uma igreja simples, tinha um biombo na frente de madeira, essa senhora entrou e deu um chute no biombo, que ele caiu no meio da igreja, e houve aquela comoção ali na igreja, né? As pessoas já agitadas, sem saber o que estava acontecendo. E aí, o Espírito Santo falou comigo, né? Estende a mão e repreende. E aí eu falei com o pessoal, gente, calma, tô todo mundo ali assustado, e a mulher lá no meio, dizendo que ia acabar com o culto. E aí eu estendi a mão, falei com o pessoal, vamos contar até 3 e vamos mandar esse demônio embora. Contamos até 3, sai em nome de Jesus, a mulher volta sem saber onde estava, né? E esse episódio, que era para prejudicar a igreja, potencializou o crescimento Glória da igreja, a Deus. né? No outro dia, na próxima reunião, muitos curiosos vieram saber, conhecer aquele lugar por causa daquilo que tinha acontecido. Então, por que isso foi possível? Manter a paz, manter a tranquilidade naquele momento, a serenidade. Porque o Espírito Santo garantiu, né, a minha paz interior e ainda me deu uma instrução do que fazer naquele momento. Então, isso está disponível para você que nos assiste, está disponível, como disse a pastoriane, para pastores, líderes, mas também para todo cristão, toda a membresia da igreja. Pastor, eu vou fazer uma provocação antes de passar a palavra. Sim. O rosto do batismo com o Espírito Santo é o leão. Uhum. E o leão, ele não é o mais forte dos animais. O elefante, o hipopótamo, o rinoceronte, eles são mais fortes que o leão. Mas o que faz o leão dominar a floresta é que ele é mais poderoso. O Espírito Santo, ele é assim com a gente. A gente não vai se tornar o ser humano mais forte. Ninguém vai virar o Hulk aqui. Sim. Mas o Espírito Santo nos deixa poderoso para vencer o pecado, para vencer as mazelas do dia a dia, para superar os desafios que vêm pela frente. Sim. Então, dentro dessa visão de poder mesmo, para enfrentar, para vencer, eu faço essa provocação também com a pastora, para a pastora falar dentro disso, né? Como que é viver com esse poder do Espírito Santo na sua vida? Que bom, amém. Me senti provocada. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. De tudo que eu tenho dito a vocês, ele fará vocês se lembrarem, né? Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso guia, né? Ele é aquele que está... o Espírito Santo, ele não está perto de nós, ele está dentro de nós, né? Então, muitas vezes, a gente se pega fazendo coisa que a gente olha e fala assim, não fui eu. Eu não daria conta de fazer isso. Exatamente. Não fomos nós, foi ele, né? É o Espírito Santo, é ele que faz. E o que a gente precisa para receber esse poder, essa força do Espírito Santo? Você que está aí nos ouvindo, nos vendo, e de repente você pensa assim, mas eu me sinto tão fraca, me sinto tão desprovida desse poder, né, dessa força. Você precisa querer, você precisa desejar o Espírito Santo. Peça ao Senhor, peça esse revestimento, peça para Ele essa força. E quando você menos pensar, você já está lá, você já fez. Eu tenho uma frase comigo, que eu trago comigo de uma experiência que eu vivi com Deus, um processo de enfermidade que eu atravessei, que eu passei por muito medo. E eu aprendi o seguinte, um medroso, ele pode se tornar um grande corajoso. O medroso, ele pode se tornar um grande corajoso. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos fortalece. Lá em Juízes, no capítulo, acho que é o capítulo 8, quando a gente estuda a história de de Gideão, lá em Juízes, quando nós estudamos a história de Gideão, lá fala assim que Deus visitou Gideão
e tal. Aí Deus fala com Gideão, varão valoroso e tal. Aí você vai lendo, se você prestar atenção num detalhe, tem uma passagem que fala assim: e o Espírito Santo veio sobre Gideão. E foi por causa do poder do Espírito Santo que veio sobre Gideão, é que fez com que ele conseguisse vencer os inimigos. Então, o que eu digo para você mulher, para você homem, jovem, você que nos vê nesse momento, peça a Deus, fala para ele: eu quero, meu Deus, eu quero esse poder, eu quero essa força. Aqui na Bíblia diz que o Espírito Santo é para mim, eu quero. E você vai ver as coisas começarem a mudar na sua vida. Glória a Deus. E é tão lindo isso, né? Porque o evangelho quadrangular, ele é um evangelho que ele democratiza, né? Houve um tempo, né, séculos atrás, que o cristianismo era uma coisa da elite. Sim, né? sim. E o evangelho quadrangular, ele esclarece pra gente isso, né? Os Não teólogos todos, das né? antigas, né, pastor? Charles Finney, eles eram todos homens cultos, né? Sim. Estudiosos. Exatamente, era para a elite. Olha que coisa. E hoje não, né? A gente pode falar para cada um, né? Como a pastora diz, pede, né? Ele diz, busca. É só buscar. Isso. Né? É só buscar, é desejar. Que maravilhoso, né? E a gente ainda tem uma quarta doutrina que nos enche de esperança. Sim. Né? Ele diz, eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês. Um dia vocês vão estar lá comigo. Né? Como é lindo a gente poder viver essa esperança também da volta de Jesus. Pastor Adriano, não é uma ilusão, é uma esperança. É verdade. Não é um mito, é um fato. Jesus vai voltar. Né? E como é, pastor, poder apregoar essa verdade ao coração das pessoas? Poder ser instrumento ali, e já nós vamos falar da região de vocês ali, que é uma região tão linda do nosso país, e sobre como o evangelho quadrangular tem impactado ali. Mas como é poder ser instrumento de Deus para levar essa mensagem de esperança ao coração das pessoas que às vezes não têm um alento sequer, mas têm uma expectativa da volta de Jesus? Então, pastor Jackson, salvação, mas dentro do pacote da salvação nós temos cura divina, e junto com a cura divina nós temos o batismo do Espírito Santo, ele nos enche de poder, e essa promessa de esperança de que Jesus Cristo vai voltar para nos levar para vivermos uma nova vida, né? Porque Deus ele colocou a eternidade dentro do nosso coração, como diz Salomão. E com certeza, tudo que nós aprendemos aqui de bom, o trabalho que nós desenvolvemos aqui, ele poderá ser aproveitado também numa vida futura. É muito bom poder dizer isso para as pessoas, como um pregador do Evangelho, que Jesus Cristo vai voltar, que existe uma vida após essa vida, né? E que nós não precisamos temer. Quando Paulo escreve sobre a volta de Cristo, Paulo, um dos seus propósitos é tirar o medo, tirar a insegurança, tirar qualquer dúvida que a igreja daquele tempo já tinha a respeito do futuro. O nosso Deus é um Deus tão sábio que ele não é só Deus do presente, mas ele é também Deus do futuro. Há um futuro glorioso nos esperando. Né? Então, quando eu prego essa mensagem, às vezes no individual, eu tive outro dia uma conversa com uma pessoa lá em Natal. Essa pessoa, ela é uma pessoa pública, né? Uma pessoa importante na cidade. E eu dizia para ela o seguinte, olha, ele perguntou sobre a morte, que ele ainda tinha medo da morte, e eu falei para ele, pensa nessa história simples que eu vou te dizer. Uma menina de 12 anos, ela vai viajar para São Paulo, ela era do interior, e ela tinha que ir para a capital. E quando os pais foram levar ela na rodoviária, a mãe perguntou, filha, você está com medo de fazer essa viagem? Você vai para uma cidade grande, São Paulo é uma metrópole, uma cidade
né? Assustadora. Você nunca foi lá? E a menina falou assim, não, mãe, não estou com medo, estou muito tranquila. E a mãe falou, mas por que você está tranquila? E a menina respondeu, é porque eu sei que quando eu chegar lá na estação, na rodoviária, o meu tio vai estar lá me esperando. Por isso eu estou tranquila. Ou seja, saber que alguém que ela conhecia, que alguém que ela amava, estava do outro lado, né, naquela cidade grande que ela nunca foi, que tudo é novo, mas estava ali esperando ela descer do ônibus, isso deu a ela uma grande tranquilidade. Então eu falei para esse meu amigo, olha, quando nós atravessarmos o portal dessa vida para outra, né, até arrepio de falar isso, Jesus vai estar lá nos esperando. Glória a Deus. Então isso tira todo o medo. E é tão lindo, né, poder viver e pregar esse evangelho completo. Eu estava aqui, a gente falando, e eu me lembrei, em 2016, nós tivemos a Conferência Mundial Pentecostal aqui em São Paulo, né? E eu tive a oportunidade de ser intérprete ali, e eu traduzi o presidente de uma das grandes denominações pentecostais do mundo, né? E eu lembro de ter a alegria dele falar assim, nós precisamos voltar para o evangelho completo, que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará, né? Aí eu, na hora de traduzir, eu complementei o evangelho quadrangular, né? O evangelho quadrangular. No fim, realmente é uma realidade, porque é um evangelho completo, né? E esse evangelho chegou no Brasil e começou a impactar o Brasil, como nós já falamos, através de um casal, mas não ficou só ali, né? O evangelho completo, ele cobriu todo o território nacional. E ao cobrir o território nacional, ele está nas comunidades rurais, ele está nas comunidades ribeirinhas, está no sertão, está nas grandes cidades e chegou no Nordeste para a honra e glória do Senhor Jesus e num dos lugares mais bonitos, não do Brasil, do planeta, que é o Rio Grande do Norte, que vem turista do mundo inteiro para ali. E hoje vocês estão ali liderando a Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio Grande do Norte. Fala para a gente um panorama de como é hoje a realidade da Igreja Quadrangular e como esse Evangelho completo tem impactado ali esse estado tão lindo também, tão importante no nosso país, que é o Rio Grande do Norte. Antes do Adriano falar, eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que é bem pertinente ao nosso tema, mês quadrangular, a forma como a igreja chegou lá. Um irmão da nossa igreja, né, é Luiz de França. Aliás, ele é pai de uma pastora lá do nosso estado, da pastora Ruth. Então, ele se converteu na Quadrangular, lá em Anápolis, Goiás. E aí ele foi para o Rio Grande do Norte, lá não tinha nenhuma igreja quadrangular. E aí ele ficou assim, inconformado que não tinha, porque ele foi muito impactado pelo evangelho quadrangular lá em Goiás, e foi curado, foi liberto. E aí ele escreveu uma carta ao CND, em 1977. E o CND respondeu, a gente tem essas cartas lá. O CND respondeu e enviou o pastor Onésimo. O pastor Onésimo abriu a obra lá. É bonita a carta, sabe? Que a resposta do CND ao irmão e a Luiz de França. E aí, então, a igreja deu esse start lá, ela foi aberta lá em 1977. Ai, que lindo, né? Fez falta, né? A pastora Gisele, minha esposa, ela fala, né, que a Quadrangular, onde ela chega porque fez falta. Sim. E aí tá aí a prova da frase dela, sim, né? Fez falta. Ele mandou uma carta para o Conselho Nacional e logo em seguida foi aberto. E, pastor Adriano, fala pra gente um pouquinho como é que tá esse panorama hoje do Evangelho Quadrangular lá no Rio Grande do Norte. Então, aproveitar e mandar um abraço, né, para esse casal de amigos, né, pastor Marisson, nosso superintendente da região 1019, pastora Ruth, e pai da pastora Ruth, como foi falado, né, irmão Luiz de França, enviando essa carta e sendo respondida. E um carinho muito grande também, né, pela família do pastor Onésimo. O pastor Onésimo, ele fez um movimento muito grande, pastor Jackson. 2.000 pessoas no Alecrim Clube, lá em Natal. Tem gente lá até hoje desse tempo, né? Sim. E depois a igreja se estabeleceu definitivamente
ali na capital potiguar. Então, eu e a Pastoriane, eu e a minha família, nós estamos há 14 anos lá no Rio Grande do Norte. Fomos enviados pelo nosso presidente nacional, pastor Mário, e também, né, pela pastora Bianca. Nós fomos enviados com a missão de ampliar, de multiplicar igrejas ali no Rio Grande do Norte. E eu me lembro que quando eu conversei com o pastor Mário, lá no SED de Minas, ele me perguntou assim, você tem coragem de ir lá para o Nordeste? Você sabe que lá é outra realidade, né? Você dirige uma igreja boa aqui no estado, você tem coragem de ir? E nós já tínhamos orado antes, eu e a pastoriane, Deus havia dado sim, e aí eu disse para ele, olha, pastor, eu vejo no seu envio também a vontade de Deus se cumprindo, né? Também um propósito de Deus. E aí foi feita uma parceria muito bacana, né, entre o CND e o Rio Grande do Norte, no sentido de fazer com que o Estado alavancasse mais, que o Estado destravasse. Ali nós tínhamos 26 igrejas na época, né, quando nós chegamos, entre igrejas e congregações. E hoje, para a glória de Deus, nós já passamos aí 78 igrejas praticamente ali no estado, funcionando, portas abertas, pregando o evangelho. E queremos avançar muito mais. Quero deixar assim, até uma palavra de gratidão, sabe? Porque ao chegarmos no Rio Grande do Norte e nos encontrar com essas 25 igrejas, nós encontramos ali também um povo que amava a igreja, que ama pastores, membros, apaixonados pela visão, pela igreja. Eles são completamente aliançados com as cores da igreja. Doutrina, né? Com a doutrina, com tudo, com os hinos, tudo da igreja. É tão interessante porque você lembra que tem uma logo que às vezes tem algumas igrejas que usam a logozinho da quadrangular preto e branco? Sim. Não tem? Ultimamente a gente deu uma modernizada assim e tem essa logo aí preto e branco. Aí os nossos pastores lá tem uns que falam assim, não, mas a nossa é aquele colorido. Muito bom, não, muito pastora, bom. é aquele colorido. O nosso não é aquele colorido, a cruz vermelha, a pomba amarela. Então, assim, desde sempre encontramos ali um povo apaixonado pela igreja, né, pela doutrina da igreja. E sabe que, pegando um gancho nisso, pastor, eu sempre falo um negócio, pastor Adriano. Quem é apaixonado pela quadrangular é apaixonado por Jesus. Uhum. Porque se olha para a nossa bandeira, o que é que está apresentado ali? É Jesus. É a palavra de Deus, é os 4 evangelhos, são os benefícios do Calvário. O vermelho é o sangue de Jesus, né? É Jesus, né? Então, ser apaixonado pela mensagem quadrangular é ser apaixonado pelo próprio Jesus, né? Sim. Pelo próprio Jesus. E a gente falando ainda um pouco mais do trabalho que está sendo feito lá no estado de vocês, eu queria só destacar, dentro da sua palavra, pastor Adriano, essa visão missionária, né, do pastor Mário, né? E é tão interessante nessa tua fala, porque quando eu fui para o Mato Grosso do Sul foi igualmente, né? Uma pergunta, né? Quer dizer, Deus dá um direcionamento, fala com a gente antes, é incrível, né? Assim como você relatou, Deus tinha falado, dado essa direção para vocês, no meu caso também foi assim, mas sempre com esse cuidado, né? Olha, você deseja, você aceita, você toparia, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas, olhos humanos, né, deixar uma situação já estabelecida, confortável, onde as pessoas já te conhecem, já escolheram ser suas ovelhas, né? Porque a gente costuma dizer, pastor não escolhe ovelha, ovelha escolhe pastor, né? Mas decidir aceitar esse envio de Deus para um outro estado, né? Essa visão missionária e essa visão de cuidado também do nosso pastor é bastante interessante. Mas tem uma característica muito importante no estado de vocês.
é um dos estados mais turísticos do Brasil e um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, né? Sim. Se você não foi ainda para o Rio Grande do Norte, você tem que visitar aquela terra, porque é bonita demais, né? É bonito demais. Até cajueiro lá é ponto turístico, é o maior cajueiro do planeta lá. Mas como levar o evangelho e viver essa expansão, igual vocês falaram, de 25 obras para quase 100 obras, numa realidade em que uma grande percentagem da população vive do turismo, tem um horário de trabalho diferenciado. Como que vocês lidaram com isso? E aonde também tem muito turista, né, muita passagem de gente diferente, como é levar o evangelho, levar essa expansão e esse impacto tão extraordinário que o Evangelho Quadrangular tem feito lá debaixo da liderança de vocês? Eu costumo dizer que nós pastores, nós não escolhemos, né? Nós escolhemos a cidade que a gente quer pastorear, mas Deus nos envia dentro de uma necessidade. Uma das perguntas que eu fiz para Deus antes de ir foi exatamente essa. Senhor, aonde eu sou mais útil? Aqui onde eu estou ou lá aonde tem a possibilidade para mim ir? E a resposta de Deus foi lá. Você vai ser mais útil nesse momento da sua vida lá. Como você falou, é um grande desafio, porque é uma cidade muito bonita, né? Uma cidade turística, o lazer é muito, muito forte, né? Chama muita atenção, né? O Chama lazer. muita atenção. E assim, nós moramos em várias cidades que não eram tão bonitas antes de ir para lá, e a gente, assim, ao ir para lá, nós pensamos, poxa, acho que Deus está recompensando a gente de alguma forma pelo fato de termos passado por outros lugares que não tinham tudo isso. Mas a igreja, pastor Jackson, ela tem que, vamos dizer assim, se adaptar ao lugar que ela está. E aí isso passa por uma visão. Isso passa por um olhar da liderança, de entender o estilo de vida da cidade. É cidade de época, cidade de alta temporada, né? Mas tem também aquelas pessoas que são permanentes. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi estabelecer uma base permanente, ganhar novas pessoas, né? Para que essas pessoas fossem um suporte para a igreja em tempos difíceis. Uma das coisas que nós focamos muito, a gente ouvia muito uma história de que o Nordeste é difícil, de que o Nordeste só tem pobreza, até a mídia secular fala muito disso, mas a grande verdade é que nós percebemos que não é bem assim. O Nordeste também tem muitas riquezas, tem muitas pessoas que empreendem, e nós entendemos o seguinte, que a riqueza, ou a abundância, ou a prosperidade, ela começa com o nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E a gente começou a ver aquele lugar também como um lugar onde a igreja ela teria, como tem hoje, uma certa estabilidade, tanto financeira quanto também numericamente falando, né? Então isso foi passando. E para você que está nos assistindo aí, quando você for visitar Natal, uma das igrejas lá é ponto turístico, tá? Na praça, ao lado do shopping center, é referência lá, né? É muito linda mesmo. Você vai passar férias com a família lá e vai ter um lugar lindo para congregar. E pastora, houve assim uma necessidade de uma adaptação muito forte, ou logo se adaptou? E dentro desse contexto de turismo também, acontece de vocês impactarem a vida de turistas lá, de turistas irem na igreja? Como que é? Sim. A primeira pergunta, né? A questão da adaptação, sim, passamos por um processo de adaptação. O estado de Minas Gerais, nós estávamos pastoreando lá, é muito diferente, né, da região Nordeste. Tudo, clima, a comida, tudo. Nordeste, lá em Natal, por exemplo, 5 horas da manhã o sol está quente, 17 horas já está escuro. Então, nós tivemos que passar por uma série de adaptação. Nossos filhos chegaram lá, nossos filhos eram novinhos ainda, né? Também. Uma coisa que me deu muita força lá,
para não desistir diante das dificuldades, foi acima do Senhor Jesus, foram os nossos filhos. Os nossos filhos, mesmo diante de todas as dificuldades, eles nunca falavam assim: pai, vamos embora. Mãe, vamos embora. Eles ficaram firmes. E isso me deu muita força, me deu muita coragem. Nós recebemos, sim, muitas visitas de turistas na igreja. A gente faz trabalhos sociais também para alcançar, né, trabalhos evangelísticos para alcançar esse turista, né, que visita lá. As igrejas locais fazem trabalhos, né, para alcançar. E aí, uma forma de manter a igreja é capacitando cada vez mais o corpo de Cristo, fortalecendo, né? Fortalecendo o corpo de Cristo, mudanças de horários de culto, né? O Adriano está sempre assim, de olho nesses aspectos, observando horários que fiquem melhor para que as pessoas estejam nos cultos, essa flexibilidade. Adaptando ali também, né? A pastora mencionou seus filhos. Eu conheço a família de vocês. Vocês têm uma família linda, maravilhosa. E o Evangelho Quadrangular, com toda essa característica de ser completo, de ser equilibrado, ele é um evangelho que conversa com todas as gerações, né? E como é que vocês têm visto isso também? Nós estamos numa era eu digo que se for o cumprimento da palavra, né, que nos últimos tempos a tecnologia iria acelerar muito, nós estamos bem perto da volta de Jesus, porque o que tem acelerado não é brincadeira, né? Estamos aí com a inteligência artificial, tudo isso. E como é que vocês veem a relevância também do Evangelho Quadrangular, diante de um cenário que a tecnologia mudou? Hoje, né, nós estamos aqui num podcast, anos atrás, nem se imaginava isso. Hoje você pega um aparelho de celular, você faz uma transmissão ao vivo de qualquer lugar do planeta. Antes era uma estrutura de um prédio para poder fazer uma transmissão ao vivo. Como que vocês veem que o Evangelho Quadrangular ele continue inabalável, independente de todas essas mudanças geracionais, e como vocês veem hoje lá na realidade do Rio Grande do Norte o Evangelho Quadrangular impactando a juventude lá? O nosso filho, por exemplo, ele tem 29 anos, né, pastor Danilo, e nós nunca obrigamos ou fizemos uma pressão para que ele fosse pastor, mas isso nasceu no coração dele, esse chamado ficou bem real para ele, e hoje ele é o nosso secretário estadual de missões, né? E tem feito um grande trabalho, tem feito um trabalho assim excelente com os quilombolas, né? Com os refugiados. Nós temos refugiados lá da Venezuela, então junto com a ação social também da igreja, e assim entra naquela questão de legado, porque uma geração passa para outra o bastão e a obra continua. O outro filho nosso, Arthur, ele também ajuda na igreja, ele é músico, né? E assim, nós hoje temos essa preocupação de treinar os nossos filhos, entendendo que eles, nas mãos de Deus, vão ser ainda melhores do que a gente, né? Deus pode usá-los poderosamente para dar continuidade a esse trabalho. E nós temos vários pastores que também seguem o mesmo caminho em relação aos seus filhos. Isso não é uma prerrogativa só nossa, minha da Pastoriane, mas ali no Rio Grande do Norte, vários pastores no estado, nós podemos observar que os filhos deles estão engajados na obra, estão fazendo a obra. Alguns filhos também são pastores. Isso traz para nós uma alegria. Pastor, grande. Eu sou filho de pastor. Vocês conhecem minha mãe, meu pai, eu sou filho de pastor. Eu realmente acredito no ministério geracional, né? E é muito lindo ver como que isso tem acontecido na nossa igreja em todo o território nacional, né? A nova geração está sendo levantada e é tão lindo porque eles vêm já com uma bagagem de acompanhar o ministério de vocês, de ter junto com vocês
superado, porque eu, como filho de pastor, eu falo isso, o filho do pastor, ele não é um telespectador dos desafios, ele supera junto com os pais o desafio, mas isso traz uma bagagem extraordinária, né? Então, é muito lindo, você que está aí nos acompanhando, isso tem sido algo realmente frequente na Igreja Quadrangular. A gente tem visto a nova geração sendo levantada. Vou até aqui aproveitar e fazer um merchan. A gente tem até por conta disso aí o ITQ GFQ, onde você pode estudar teologia a partir de 15 anos de idade. Por quê? Porque a Igreja Quadrangular, ela completando 74 anos agora, mas ela continua contextualizada, ela é atualizada. Você vê, nós estamos com ferramentas digitais, tem o Quadrangular Play, tem todas essas ferramentas que a gente pode usar, que são tecnológicas, mas sem perder a essência, né? Exatamente. A gente tem procurado tirar proveito, né, dessas tecnologias, mas trazendo a essência. A exemplo disso, nós tivemos agora no mês de outubro, que foi o mês que nós realizamos as TECs, as tardes evangelísticas com crianças. Então, nós realizamos lá no estado, falando, né, dessa nova geração, nós realizamos em parceria com o Ministério Infantil, né, o GMC, e com a turminha de missões para as crianças. Mas foi tremendo. Foi incrível o que Deus fez no meio da criançada lá no Rio Grande do Norte. E aí a gente divulga nas redes sociais e uma igreja vai vendo, olha, aquela ali fez, também vou fazer. Fizeram em praça, fizeram em quilombos, fizeram no meio de tribos indígenas, o Aral, né, que nós temos lá, fizeram em assentamento sem terra, foi um trabalho lindo. A gente procura tirar proveito, pegar o que é bom, né? Jesus falou, a palavra de Deus fala, né? O apóstolo Paulo que falou, para a gente ouvir tudo e reter o que é bom. Então, através das redes sociais, tem muita coisa boa que a gente pode reter e levar esse conteúdo genuíno, levar a salvação, levar a cura, levar o Espírito Santo, levar a volta de Jesus, através desse meio tão maravilhoso que nós temos hoje. Olha só, você que está nos acompanhando aí, você acabou de ouvir a Pastoriane falando, então você não pode perder a chance. Já compartilha esse podcast com alguém, compartilha essa mensagem com alguém, porque as redes sociais, né, e a mídia e a tecnologia estão aí à nossa disposição. Para a gente caminhar aqui para um fechamento do nosso bate-papo, eu nem queria parar, não. Pois é, né? Tá tão gostoso, tão maravilhoso, mas hoje, 2025... né, estamos caminhando aí para 2026, um mundo completamente diferente de 14 anos atrás, quando vocês foram para o Rio Grande do Norte. Hoje, como é que vocês veem a mensagem quadrangular, como que, nesse contexto atual, que ela continua viva, forte, relevante, e que expectativa há no coração de vocês por tudo que Deus tem adiante para fazer através do Evangelho Quadrangular lá no Rio Grande do Norte? Em primeiro lugar, também já agradecer, né, essa oportunidade, pastor Jacques, estar aqui compartilhando com o Brasil, com as pessoas até em outros países que vão estar vendo, assistindo esse podcast. Voltando ao início, né, a nossa igreja é uma igreja missionária e nós temos um presidente missionário. Então, muito disso passa pela visão que nós recebemos em Minas Gerais, né, vendo ali como fazer um programa de rádio, né, como que essa ferramenta, falando aqui de ferramenta do rádio, já me ajudou em cidades do interior, e a gente entra na rádio e as pessoas passam a conhecer a igreja, passam a conhecer o missionário e passam a ir na igreja a partir de um programa que elas ouviram. Mas essa influência, né, do pastor Mário na nossa vida, essa visão de alcançar o perdido, que é a mesma visão de Aimee, alcançar o perdido a qualquer custo, né? Muitas vezes sacrificando sua própria vida, sua própria juventude. Mas a Pastoriane, desde os 20 anos, nós estamos fazendo a obra, nós estamos no ministério, e o que acontece? A mensagem
ela continua a mesma, né, que é a mensagem do reino, e continua tão relevante quanto era no início, né? Então, eu acredito que o que nós temos que fazer é uma coisa só: não atrapalhar o Espírito Santo. É só isso. Permitir. Eu falo isso, eu acho engraçado, porque perguntaram para Jesus assim: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou uma coisa só: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Quando nós cremos em Jesus, que é o evangelho quadrangular, né, que está inserido nessa doutrina, o que acontece? A mensagem continua poderosa, a mensagem continua alcançando vidas, a mensagem continua sendo relevante, tanto para o rico, para o pobre, para as pessoas em vários segmentos e camadas da sociedade. Então, dentro da sua pergunta, o que eu tenho a dizer em relação a isso é, olha, eu particularmente desejo não atrapalhar o Espírito Santo, permitir que ele continue me usando como um instrumento, como um canal, não como um reservatório. Existem aqueles que são como um reservatório, recebem muito, mas não abençoam ninguém. E Deus fala para Abraão: olha, eu estou te abençoando, seu nome será grande, tudo mais, faz várias promessas, mas depois fala: seja você uma bênção, seja você um canal, né? Então é isso que nós queremos continuar sendo ali no Rio Grande do Norte e por onde nós estivermos. Eu quero falar um pouquinho sobre a parceria, né, do pastor Mário, da pastora Bianca, do CND, com o estado do Rio Grande do Norte. Nós chegamos ali, começamos a trabalhar, o Adriano começou a abrir obras, começou a fortalecer os pastores e começamos a orar. E, de repente, o pastor Mário esteve lá com a pastora Bianca e essa parceria deles deu um up para a obra ali, né? Para quem está aqui nos acompanhando, se um dia você for lá no estado do Rio Grande do Norte, você pode colocar assim, Centro de Eventos Quadrangular. Você põe no Google, você vai encontrar lá a coisa mais linda, o centro de eventos que o pastor Mário construiu lá, junto com o CND. Nos ajudou também adquirindo a igreja, onde é a igreja sede, né? Hoje, onde funciona a igreja sede também. Várias outras igrejas do estado. Várias outras igrejas, parceria, né, do pastor Mário com o estado do Rio Grande do Norte. Então, cabe a nós continuar orando. O pastor Mário disse uma vez numa mensagem, eu não me lembro em qual convenção ele soltou essa frase, ele disse: o avivamento começa através da oração, ore. O avivamento começa através da oração, ore. E é o que a gente faz sempre. Vamos orando, vamos trabalhando e Deus vai na frente. Glória a Deus. Deus vai fazendo. Sobre essa perspectiva é que nós estamos aí aguardando os próximos anos. Interessante, pastor Jacques. Só concluindo que assim que nós chegamos, eu falei com os pastores em uma das primeiras reuniões: olha, um dia nós teremos aqui um espaço, porque era o sonho deles, ter um espaço para 1.000 pessoas, realizar as convenções estaduais, realizar congressos estaduais, grandes eventos. E eu disse: olha, nós vamos ter esse espaço, Deus vai nos mostrar um caminho, Deus vai usar alguém, Deus vai fazer algo, e nós também vamos fazer algo aqui e tal. E quando o pastor Mário ele chega ali levando, né, essa grande bênção, foi o cumprimento de uma palavra profética e ao mesmo tempo uma demonstração de uma gestão que não se preocupa só com São Paulo, só com Minas, mas uma gestão que tem um alcance nacional, né? Então, todos nós ali no Rio Grande do Norte, pastores, famílias, membros, né? Pra você ter uma ideia, na inauguração do centro de eventos tinha, se não me engano, 1.400 pessoas ali para poder se alegrar junto com o nosso presidente. E é resultado dessa parceria. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Hoje nós temos uma consciência de que se houve um crescimento, se bênçãos foram realizadas ali, é porque
tem sim a ajuda de fora. Tem Pastor sim. Adriano, eu sou também testemunha disso no Mato Grosso do Sul e pela bênção de Deus e também aí dos nossos pastores, né, tenho podido estar em alguns estados e aonde a gente vai, a gente vê isso. Estive recentemente também em estados do norte e a gente vê todo lugar que a gente chega, essa parceria do Pastor Mário, do Conselho Nacional, com os estados, tem permitido um crescimento, e um crescimento exponencial, né? E é por isso que a nossa igreja, você que está aí nos assistindo, né, de um casal, que iniciou em 15 de novembro de 1951, a primeira igreja, lá em São João da Boa Vista. Hoje nós somos mais de 20 mil igrejas e congregações espalhadas por todo o Brasil. Se a gente for contabilizar ainda pontos de pregação e células, né, eu não creio que erro em afirmar que é mais de 100 de milhares de portas abertas e pontos de expansão do Evangelho por todo o Brasil. Esse é o Evangelho Quadrangular. Essa é a igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que realmente nasceu do coração de Deus para o nosso coração e que vem há 74 anos fazendo esta mensagem fluir de uma maneira extraordinária por todo o país, sem distinção de cor, de raça, de classe social, de nível intelectual. É um evangelho completo, equilibrado, um evangelho para todos, e que tem feito diferença no extremo sul, tem feito diferença onde eu estou lá no centro-oeste, tem feito diferença aqui no sudeste. Nós estamos gravando, fazendo esse podcast em São Paulo, e você também hoje está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do que está sendo feito lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Este é o Evangelho Quadrangular. Essa é a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja viva, forte, poderosa, uma igreja que tem levado Jesus e tem sido verdadeiramente um alento para a nação brasileira. Para a gente fechar, eu quero realmente agradecer vocês. Que privilégio poder estar aqui mediando esse tempo com vocês, né? Pastor Adriano esteve ministrando lá no Mato Grosso do Sul com a gente, foi lindo, foi maravilhoso como Deus usou, né? Pastor Iane também tem um carinho especial tremendo da pastora Gisele, minha esposa. A família de vocês é uma família linda que a gente ama e admira, e o trabalho que Deus tem feito lá no Rio Grande do Norte é um trabalho também que alegra o coração de todos nós em todo o Brasil. Então agora eu queria, pastor Iane, pastor Adriano, vocês deixassem uma mensagem especial diretamente ao coração de todos que estão nos acompanhando hoje nesse podcast. Eu quero deixar então Mateus 6:33, mas busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu me fiz essa pergunta um dia, o que é o reino, né, e o que é a justiça? Jesus veio trazendo o reino, né? Ele é o rei desse reino. E Jesus também é a própria justiça do reino. Paulo fala que a nossa justiça não é própria. Paulo diz que nós fomos justificados pela fé e, por isso, recebemos o dom da justiça. Então, buscar o reino é você estar inserido em Cristo, é você estar dentro de Cristo. E vai acontecer aquilo que João diz: quem tem o Filho tem a vida. Então, o convite hoje é para nós vivermos dentro desse reino. É para nós vivermos em Cristo, vestidos de Cristo a cada dia. Fazendo assim, ainda que algo saia do nosso controle, não sairá jamais do controle do nosso Rei. Né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. E só em relação ao grande crescimento, pastor Jackson, da nossa igreja, um dia, como que é importante nós sabermos a nossa história, e você está aí participando, você que vai assistir esse podcast, como é importante saber a nossa história, de onde nós começamos e onde nós estamos. Um irmão falou assim para mim outro dia: pastor, a igreja tal, se referindo a outra igreja, eles começaram com 2 células de 10 pessoas e hoje eles são 300 mil pessoas no Brasil. Assim, ele estava muito impressionado com isso. E eu falei para ele: pois é, nós começamos com uma célula, com um casal, né, há 74 anos atrás, e hoje nós somos mais de 3 milhões. Ele ficou olhando assim,
Que isso, pastor? Eu falei, essa é a sua igreja, você precisa saber. Né? Então, que Deus continue abençoando a nossa querida Igreja Quadrangular, que Deus continue abençoando o nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, vida longa a eles, saúde, né? E que Deus continue abençoando toda a nossa igreja em todo o Brasil. Glória a Deus. Pastor Ediano, você falou dos números. Se pegasse o número de igrejas quadrangular que tem no Brasil e transformasse em habitantes, né, estaria entre as 20 maiores cidades do meu estado. Porque lá as 20 maiores cidades, elas estão perto ali de acima de 15 mil habitantes, né? Mais de 20 mil igrejas no Brasil estaria entre as 20 maiores cidades, os números de igreja que nós temos. Pastora, por favor, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu quero deixar, em primeiro lugar, mandar um abraço para todo o Ministério Quadrangular lá no Rio Grande do Norte, todos os pastores, todas as pastoras, os coordenadores. Vamos continuar focados, vamos continuar trabalhando, amando, como a gente já sabe que vocês amam a igreja, né? Como vocês amam esse ministério. Quero deixar um abraço para todos os membros, para as crianças que vão estar nos acompanhando aqui também, através desse podcast. Que Jesus continue abençoando todos vocês, e vamos guardar cada dia mais e mais no nosso coração essa doutrina linda, esse ensinamento que foi deixado pelo próprio Senhor Jesus para nós, que Jesus Cristo salva, Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo cura, Ele tem cura para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Ele é o batizador com o Espírito Santo e Ele é a nossa esperança, o nosso Rei que vai voltar. Amém? Um grande abraço. Obrigada. Quero agradecer vocês e quero agradecer você que está nos acompanhando hoje nesse podcast. Lembrar você de também seguir a gente lá no Instagram, no TikTok, @Passeja Convosco Podcast. Compartilha também este episódio com todos os teus amigos, familiares, irmãos da igreja. E você que está nos assistindo, e você não faz parte de uma igreja quadrangular, aí é onde você está, nessa parte do Brasil onde você está, tem uma igreja quadrangular perto de você. Procure uma igreja quadrangular, você vai encontrar um povo amoroso, um povo alegre, um povo feliz, um povo liberto por Jesus, um povo salvo, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que vai te ajudar a alcançar a tua cura através da fé deles, unida com a tua, e um povo cheio de esperança da volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e não deixe de acompanhar cada um dos nossos episódios, que esse mês quadrangular está extraordinário. E nós não podemos deixar de encerrar agradecendo ao bom Deus por ter trazido essa mensagem quadrangular ao Brasil há 74 anos atrás, e hoje milhões de famílias estão sendo alcançadas e abençoadas por essa mensagem em todo o Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês e paz seja convosco.